chaos of the storm, the gods strike back. Zeus leads the charge, lightning in his grasp. A maior guerra da mitologia grega chegou ao fim. Os titãs caíram, Cronos foi derrotado e pela primeira vez o mundo parecia ter um novo começo. Mas tem uma coisa que quase ninguém comenta. Vencer a guerra era só o começo do problema. Porque depois de destruir tudo, surge uma pergunta inevitável. Quem vai mandar em tudo agora? E é aqui que a história fica interessante de verdade. Porque o que aconteceu depois não foi uma escolha simples. Foi uma decisão que definiu o destino dos deuses e de tudo que viria depois. No vídeo anterior, você viu como tudo chegou até esse ponto. Desde o surgimento do caos, a ascensão de Cronos, até o momento em que Zeus enfrentou o próprio pai e mudou tudo. Mas agora, a guerra acabou e o verdadeiro jogo começa. Então já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque toda semana tem pelo menos 2 vídeos como esse. Histórias épicas, curiosidades e mitologia contadas de um jeito direto e envolvente. E se você chegou até aqui, você não vai querer perder o que vem a seguir. E sem mais delongas, vamos para o que interessa. A guerra tinha acabado. O silêncio finalmente voltou. Mas não era um silêncio de paz. Era aquele tipo de silêncio que vem depois de algo grande demais. O mundo ainda carregava as marcas da batalha. O céu ainda parecia instável. O mar inquieto. E a terra como se tivesse sentido tudo. Zeus olhava ao redor e entendia uma coisa. Eles venceram, mas ainda não tinham um mundo. Porque destruir é uma coisa. Agora, governar é outra completamente diferente. E foi aí que surgiu a decisão que mudaria tudo. Não haveria um único rei absoluto. Não depois de tudo o que aconteceu. O poder seria dividido. E não foi com guerra, não foi com disputa, foi com algo inesperado. Sorte. Sim, os 3 irmãos decidiram que o destino seria definido por sorteio. De um lado, Zeus. Do outro, Poseidon. E por fim, Hades. 3 deuses, 3 destinos. Uma única decisão. O primeiro resultado foi o céu, e ele ficou com Zeus. Não era só poder, era controle, era estar acima de tudo. Depois vieram os mares, profundos, imprevisíveis, poderosos, e ficaram com Poseidon. Mas então veio o último domínio, o submundo, o lugar para onde todas as almas iriam. Escuro, silencioso, isolado. E ele ficou com Hades. E naquele momento, algo mudou. Porque enquanto Zeus recebeu o céu e Poseidon recebeu os oceanos, Hades recebeu a escuridão. Sem escolha, sem troca, sem questionamento. E ali começava algo que muita gente nunca percebe. Hades não era o vilão, mas foi tratado como se fosse. E isso teria consequências, porque o mundo dos deuses estava só começando, e nem tudo seria tão equilibrado quanto parecia. O Olimpo agora existia. Pela primeira vez, havia ordem. Os deuses tinham seus domínios, o poder estava dividido, e tudo parecia equilibrado. Mas a aparência não é realidade. Enquanto Zeus governava dos céus e Poseidon dominava os oceanos, existia um lugar que ficava completamente separado de tudo isso: o submundo. E lá reinava Hades. Sem luz, sem céu, sem companhia constante. Um reino silencioso, onde o tempo parecia não passar da mesma forma. E diferente dos irmãos, Hades não escolheu aquilo, mas aceitou, porque alguém precisava governar aquele lugar. Alguém precisava manter a ordem do outro lado. E com o tempo, o submundo começou a se tornar algo mais. Não apenas um destino final, mas um lugar de julgamento, de consequência. Para os mortais, era o fim. Para Hades, era responsabilidade. Mas existe um detalhe que mudou tudo.
Os deuses estavam no topo, no Olimpo, vivendo como deuses. E em algum momento, algo começou a chamar a atenção deles. Algo novo, imprevisível e extremamente frágil. Os humanos. Criados por Prometeu, eles eram diferentes de tudo que já existia. Não tinham o poder dos deuses, não tinham a força dos titãs, mas tinham algo que nem os próprios deuses conseguiam controlar totalmente: consciência, escolhas e vontade. E foi nesse momento que o foco mudou. Porque até então, as histórias eram sobre deuses enfrentando deuses. Mas agora, algo muito mais imprevisível entrava no jogo: a relação entre deuses e humanos. E isso nunca termina bem. O Olimpo observava, em silêncio. E lá embaixo, o mundo estava mudando. Os humanos já não eram mais os mesmos. Tudo começou com uma escolha, uma única decisão, tomada por Prometeu. Ele poderia ter ficado parado, poderia ter apenas assistido, mas não. Prometeu viu algo nos humanos que os outros deuses ignoraram: potencial. E decidiu fazer o impensável. Ele roubou o fogo dos deuses. Não era só uma chama, era conhecimento, era evolução, era poder. E pela primeira vez, os humanos deixaram de apenas sobreviver. Eles começaram a criar, a construir, a avançar. A escuridão já não dominava, o frio já não parava, e aos poucos o mundo começou a sair do controle dos deuses. Mas no topo do Olimpo, alguém estava observando tudo isso: Zeus. E ele entendeu imediatamente. Aquilo não era um presente, era uma afronta. Um titã desafiando diretamente o rei dos deuses. E Zeus não ignorava esse tipo de coisa. O que vem a seguir não é só uma punição, é um aviso. E no próximo vídeo, você vai ver até onde Zeus é capaz de ir quando alguém desafia sua autoridade. Agora, se você chegou até aqui, já deixa o like. E não se esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Isso ajuda demais, de verdade. Pra gente faz uma diferença enorme quando você clica no gostei e se inscreve. Sério, vamos crescer juntos. Com você aqui, eu sei que isso é possível. Toda semana eu trago pelo menos 3 vídeos como esse. Histórias feitas com calma, com carinho e pensadas para te prender do começo ao fim. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.